6. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do 8, a prisão de Estevão. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, se levantou a oposição de membro chamado da sinagoga dos libertos, dos judeus da Cirene, da Alexandria, bem como também da província da Síria e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos, Estevão, essas palavras de blasfema contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prenderam Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que lhe dizia: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Por isso ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o costume que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam assentados no sinédrio viram o seu rosto, e o rosto como um rosto de um anjo. Glória! Aleluia. 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 Estevão, um homem cheio, como nós compartilhamos aqui, um jovem, um mártir, cheio da presença de Deus, através do que Deus fez no chamado dele, que aqui está falando já no começo do 6, que ele foi chamado a diácono para poder ajudar a igreja. A igreja estava no começo, Atos, a igreja estava fluindo, muitas bênçãos, muitas maravilhas, muitos venderam o que tinha, doando. Oh, aleluia, Pai. E aí, a igreja que estava sendo perseguida. Vou dizer algo para vocês: a perseguição traz crescimento. Tem gente que fica preocupada, vai vir perseguição no Brasil, isso e aquilo. Deixa que vem. David Wanchum, ele falou que falta no Brasil é isso: perseguição, para poder semear, os verdadeiros semear. Foi o que o Senhor disse-lhe aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido desse poder de autoridade, que o Espírito Santo ia. Ei, glórias ao Pai. E foi uma promessa que ele fez: eu vou, mas eu vou deixar, aleluia ao Pai, eu vou deixar o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, aleluia, Deus, é o nosso amigo, o Espírito Santo, que intercede com gemidos desprendidos. Você sabe que isso, o tanto que ele intercede. João 17, Jesus ele orou por nós. Isso que eu falo, você começa por você. A oração começa por você. Senhor, põe a tua mão na tua cabeça, entra no teu quarto, conversa com o Pai, como se estivesse conversando com a sua esposa. Não é aquele negócio que fica lá: Senhor, tu sabe, o Senhor fica, sei, filho, vai estar. Pois é, assim. Conversa. Aleluia! Conversa. Não quer abrir a boca? Começa a pensar. Porque quando você está pensando em Deus, as coisas que vêm, é o maior momento da batalha, é quando você está em oração. Vai vir pecado, vai vir pensamento, vai vir tudo para poder te atrapalhar. É no momento da batalha, você está entrando num campo de batalha. Efésios está dizendo de você se armar de toda a armadura quando
Você vai com a guerra de chinelo, de qualquer jeito, peitão aberto. Não, igreja. Você vai revestir. Capacete, armadura, escudo. Oh, aleluia, ó Pai. É revestido, igreja. Aleluia. Temos que nos revestir de toda a autoridade que Ele nos deu, igreja. Glória a Deus. Como que você vai expulsar um demônio? Como que você vai pregar numa praça se você não estiver cheio? Você nem vai. Quinta-feira tem culto na praça. Glória a Vocês têm Deus. excelência. Vamos adotar, vamos adorar. Vamos falar do amor do nosso Deus. Aleluia. A igreja foi convidada. A igreja estava sendo perseguida. Estava na época aqui das festas. Aqui está em Atos 6, aqui no começo aqui está dizendo sobre o Pentecoste, sobre as maravilhas que Deus estava derramando sobre o seu povo, dando os dons de falar em língua, de profetizar, dom de cura. E ele tinha recebido, igreja. Busca com zelo os dons de Deus. Está ministrando na próxima sexta, Cristo. Cada um já tem dentro de você. Aperfeiçoa. Ele quer dar, igreja, mas você precisa querer. Aleluia. É buscar. Aleluia, meu Pai. Esse menino cheio do poder, da autoridade de Deus, foi escolhido entre 7 jovens para cuidar da igreja, das viúvas que estavam passando por necessidade. Aí inventaram um multim lá para poder perseguir, apedrejar. Levaram ele preso, mas o rosto dele parecia como um de humano. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas se levantam com fúria, com raiva, com ódio contra você. Aleluia, Pai, mas você é um cristão. Aleluia, você é um cristão, você tem que mostrar a diferença. Como esse mate aqui. Olha que a diferença, eles estão com fúria, com ódio, se levantando, querendo acabar com a igreja. Mas quando cada um que ele matava, o sangue dele, ei, glória ao Pai, o sangue de Jesus foi se multiplicando, o sangue de cada um, e a igreja ia crescendo, ia rompendo em fé. A multidão dos que crerem, ei, e que creram, ia se crescendo, e nós estamos aqui até hoje, por causa dessa igreja, por causa desse Jesus. Não adianta eu perseguir. Não. Levaram ele lá para o Sinédrio. Estevão fez o maior discurso. Atos 7, 60 versículos. Já vi alguns dizer que é o maior sermão do Novo Testamento. Glória a Deus. Não é o segundo. Vi pregadores famosos dizer isso. Não é o segundo. Primeiro é de Jesus, Sermão do Monte, 111 versículos. Mateus 5, 48. Mateus 6, 34. Mateus 7, 29. 111 versículos. O maior sermão, o maior é Jesus. Aleluia! A Escritura é escrita, inspirada, de Gênesis e Apocalipse, a Nova Jerusalém. Tudo está aí, igreja. Mas esse maior sermão aqui, que ele escreveu, é o segundo, 60 versículos. Um menino cheio de Deus, cheio da autoridade. Aonde você consegue isso? De joelho, lendo, Aleluia! orando, buscando vida com o Senhor. Esse menino, ele trouxe um mal aqui, igreja, uma explicação nesse capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Até hoje nós estamos estudando, né? Você pega essa revistinha qual nós estamos quarta-feira aqui e vai estar falando sobre isso. Está lá dizendo no 7,
Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdade essas acusações? Vamos estar no que é 60. Mas vou dar uma explanada para você entender. Ele disse: acusação. Quando te acusa dentro da palavra, você tem direito também de se defender dentro da palavra. Ela é espada, ela corta aqui, corta lá. Ela é escudo, ela protege aqui, protege lá. Glória a Deus. Reira. Abraão, nosso pai, ainda estando na Mesopotâmia, antes de morar em Arão, ele disse-lhe: saia da casa dos teus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. E começou ali ele a dizer que esse templo, a qual ele, já acusaram ele, que ele ia destruir, ele está dizendo que o Senhor não habita em controle. Glória. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em verdade e em espírito. Não tiver. Mulher samaritana em João 4, ela chegou e falou assim: nossos pais adoraram aqui, os judeus adoram lá, nós samaritanos adoramos aqui, mas o Messias vai vir, onde nós vamos adorar ele? Ele falou: eu sou, mulher. Ei, glória. Eu sou e falo contigo. Aleluia. Adorarão o Pai em verdade e em espírito. É os verdadeiros. E ele foi atrás dela lá, foi atrás de outro lá no outro canto, foi atrás, ele passou, ele foi atrás de mim, foi atrás de você, e ele continua indo atrás dos muçulmanos, daqueles que perseguem a igreja, assim como Paulo lá naquela época lá, que ainda aqui nesse capítulo 6, ele ainda não teve um encontro com Cristo, mas ele falou: eu vou encontrar com você e saber por que você me persegue. E ele fez esse levantamento da história desde o pai Abraão. O Abrão, o Senhor mudou o nome dele para pai de multidão. Olha para fora, olha as estrelas, vê se pode contar. Essa será a sua descendência daqui até hoje. Vai dar até a vinda do Senhor. Olha, vai se multiplicar, e o que abençoar você será abençoado, mas o que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Usa a tua boca para poder abençoar, porque vai voltar contra você. De pronta colhe, Gálatas está dizendo: não adianta você fingir, não, você tem que abençoar para que seja uma bênção tua vida. É inimigo. Orai por eles, aos que te perseguem, bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos. E ele ali está dizendo ali a respeito do pai dele. Ei, glórias ao Pai. Tu está falando contra a lei, se levantou contra Moisés, da tua descendência preliminar sobre a terra, e aquele que te escravizarão serão maltratados ou te perseguirão, vai ser perseguido por 400 anos. Abraão gerou Isaac. Abraão foi um que levantou o templo ao Senhor. 4, nós aprendemos aqui, 4 templos ele levantou para a adoração ao Senhor. Como é que está teu templo? Como é que está tua casa? Você é um templo morado do Espírito Santo. Você é um galinho, você é uma folha que está ligada na videira verdadeira. Ele não estava desfazendo do templo, não. Porque o Senhor veio buscar uma igreja. Muitos são aqueles que afastaram da igreja, viraram as costas para a igreja, mas da mesma forma que foi lá com Noé. É aquele que entrar na arca, aquele que estiver numa igreja, comunhão. Tem gente que não suporta o teu irmão, fala que aqui é lugar de louco, para ter gritar tanto, para ter falar tanto, para ter testemunhar tanto. Ei, glórias ao Pai. Olha o grito dele aqui, fala
trazer uma defesa, ele estava trazendo uma explicação. Aleluia, aleluia. Assim foi o patriarca, assim foi Isaac, assim foi Jacó, assim foi também a descendência de Jacó, dos 12. Assim também o patriarca, tendo inveja de José, venderam ele como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele no 9. Aleluia. Aleluia. Deus é Glória a Deus. mesmo na calúnia, mesmo na fofoca, na contenda, Ele é contigo. Pode levantar o Satanás no inferno todo. Se você estiver com Deus, Ele é contigo. É o que Ele disse a Salomão: Salomão, enquanto você estiver comigo, eu estarei contigo. Isso daqui é o quê? Vive aqui. Pai, eu quero ir embora para uma terra longe. Uma. Vai. Ele pediu. Deus é amor. Ele é amor. Ele não é o que veio para aprisionar, para poder acorrentar, não veio para libertar. E conhecereis essa verdade e sereis libertos. Aleluia, ó Pai. Aleluia. José foi preso. Ele passou por isso, por todas essas dificuldades. Como Jesus também passou perseguição dentro da casa. Acusaram ele na mesma acusação. Aleluia. A mesma acusação que fizeram para Jesus, fizeram aqui a Estevão. O nome dele significa coroa. Eis que vejo os céus abertos. Glória a Deus. O céu se abriu a ele. O céu se abriu a Jesus. Ei, glória. Recebe, igreja. O céu vai se abrir também a nós. Eu recebo, o céu vai se abrir também a nós. Eu recebo, o céu também vai abrir para nós. Aleluia, papai. E nós vamos poder ver ele sentado à direita. Aleluia. Falar só o Senhor é Deus. Valeu a pena, Pai. Sim. Deu a vida, Pai, Senhor Jesus, contigo, Pai. Ser zombado, ser castigado, ser prejudicado. Sim, ó Pai. Ser perseguido, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele rejeitou. Ali está dizendo que ele era um helenista. Veio de fora para a festa da igreja. Eram judeus nascidos fora de Israel. Israel é pequenininho. O povo já tinha esparramado. Está para todo lado da terra. Era uma promessa. Mas a promessa se cumpriu. O povo está voltando. E ele também está voltando. Ele também está voltando. Está se cumprindo as escrituras. Está se cumprindo o que foi escrito. Aqui ele começou a relatar, a esclarecer com autoridade ao sinédrio que estava ali. Ei, glórias ao Pai. A vida de José ali no Egito, a vida que ele teve, o que ele passou ali, a perseguição, os filhos, o que Deus fez na vida dele. E assim foi com Abraão, e aí chegou naquele tempo e nasceu Moisés no 7 dias. Aleluia, Deus. Nasceu Moisés, escolhido. Você é escolhido. Todos nós somos escolhidos. Glória a Deus. Você rejeita se você quiser, mas você é escolhido. Glória a Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Você rejeita o Pai se você quiser, mas Ele já cravou, já pagou a sua conta. Está pago. Destelestais. Está consumado. Ele pagou por mim e por você. Ele morreu na cruz por meus e os seus pecados. Aleluia. Aleluia. O que era impossível, não tinha como nós pagar. Aleluia. Não tinha. Estava condenado. Condenado a morrer era nós. Mas ele foi lá. Aí falaram assim: você está falando contra as leis de Moisés. Ele falou: Moisés foi um escolhido. Aleluia. Naquele tempo nasceu Moisés, um menino que era extraordinário. Aleluia. Cumpriu-se o tempo dele, 40 anos.
no Egito, uns 40 anos, converso. Aí o Senhor apareceu numa sarça. Tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo. O templo ainda não estava pronto, nem com ele e nem com o pai Abraão. Presta atenção nisso. Mas ele apareceu e falou: tira a sandália dos teus pés. Falou isso com Moisés, falou isso com Josué. E fala isso para nós também, quando nós entramos na presença dele. Aleluia. Tira a sandália, tira o pecado, tira tudo que atrapalha. Glória Limpa a teu Deus. coração, Glória a Deus. limpa tua boca. Aleluia. Aleluia, Deus. Curva-se. Apresenta um louvor. Você veio para adorar, igreja. Você não veio para ser adorado. Você veio para adorar o Senhor. Você veio para adorar Ele e dar um culto racional a Ele. Não é chegar e falar: eu vou lá participar. Não, você veio ao Senhor. Você não veio assistir, aqui não é show. Aqui você veio para participar. Por isso que eu falo para a minha esposa: se dá tempo, chama de novo. O céu vai se abrindo e a glória vai descer. Aleluia, papai. Quanto mais louvor, quanto mais adoração, seja lá quem for que vai ministrar com a autoridade. Agora, se tiver lá, um lado no celular, é com o Senhor, meu Deus do céu. Outro lado pensando nas paredes, outro lado desatento. Meu Jesus. Sabe até o tamanho da roupa da irmã. Fica olhando para as coisas. Aleluia. Olha para o alto, igreja. Está difícil, olha para o alto. Ricardo. Ô, Senhor, está difícil aqui, pai. Mas eu olho para o alto. Aleluia. Eu olho para o alto. Glória a Deus. Eu estava lá no Major Duque, igreja. Uma semana. Tempo de Salomão assim. Eu fui lá, deixar isso, deixa aquilo. Eu falei: não precisa não. Eu já deixei já a minha casa. Eu já deixei o meu nome. Eu vou aqui para frente aqui, ó. Aleluia. Adebrais. Eu nem sabia que era Adebrais. A igreja lá, cheia de galerias. Eu entrei assim. Eu caí um ponto na pensamento. Galão assim na cabeça. Cheguei a falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Segunda-feira, igreja. Irmão vindo de todo que é lado, tudo que era bairro, o pastor ali falava assim: cadê os irmãos? Estão todos aí? Não. A Vila Madalena, da Vila não sei do que, da Vila não sei do que, de Osasco, de não sei da onde, e aquela galeria assim, era um povo vindo. Aí lá fora depois assim, né? O hotel que eu estava perto. Eu fiquei lá, vendo assim: olha pelo meu filho. Aqui ele está nas cobras. A outra passa e fala assim: eu estou andando, mas eu creio na sua oração. Aleluia. Porque ali, até o último sair, acaba o culto. Deu certo, e o povo correndo, porque está logo embaixo, na rua Rangel. A esposa não conhece lá, ela ia ser conhecida como missionária lá. Mas aí Deus fez a obra, trouxe mais para cá, fez você já é reconhecida dele. Aquele que serve ele é conhecido dele. Nós não precisamos de papel nem de documento nenhum, porque ele já, aleluia, papai, pagou. Ele te chama pelo teu nome. Filho meu, ele falou aqui, assim veio Moisés. Ele fala: Moisés foi um escolhido, ele trouxe a lei, mas eu estou falando de um, que é Jesus, o Nazareno. Aleluia. Ei, glória, ele trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. A lei não tinha como nós cumprir, não, igreja.
Não tinha como nós cumprir a lei, só Ele cumpriu. Por mim e por você. Teve perseguição, Satanás pensou aí. E só de mão dele, o homem Satanás, mas de toda a palavra, Satanás. Aleluia. Passa daqui, sai daqui. Glória a Deus. Assim que ele desceu o batismo, assim que ele fez um ato por eles, assim que Estevão foi escolhido como diácono. As lutas dele. Aleluia. E no deserto, nosso antepassado tinha tabernáculo da aliança, que foram feitos, oh aleluia, Pai, segundo as ordens de Deus a Moisés. 7:44. Estou na versão inteira. No deserto, nossos antepassados tinha tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés. Rei glória. E veio a depois Josué, veio os profetas, e esse tabernáculo permaneceu até a época de Davi, 45. 47, rei glória, olha só que lindo. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. 45. Mas foi Salomão. As festas, igreja, as 7 festas. Falei sobre elas, o povo de Deus é um povo festeiro. Começa com a Páscoa. Foi 50 dias, Pentecoste. Vai terminar em tabernáculo. Porque a tua casa, Aleluia. o deserto, o que eles passaram, essa festa significa para que eles lembrassem do deserto. Aleluia. Mas 48 para encerrar hoje. Mas todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra, e o estrato dos meus pés que edifica a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa. Você não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha. É verdade. Você não tem como Deus, aqui é a presença dele. Ele falou: faça. Ele deu os utensílios e falou: faça. Escolheu pessoas cheias para poder fazer. Aleluia. A da presença. E a presença de Deus falou muito a todos eles daquela época a respeito das muralhas que caíram, a presença ali na frente, levada pelos levitas. Aleluia. É a presença, igreja, que vai na frente. Glória a Deus. É Ele que peleja. Nós não temos força para pelejar, não. É Ele que peleja, igreja. Vai chegar um momento que você vai falar: eu não tenho força. O câncer chegou na minha porta. A doença vai me matar. Aí o Senhor fala: sabe, tem alguma coisa em Sarai? Tem alguma coisa de impossível para mim? Ele falou: passar. Aí você vai lá e vê que Sara, ela não sorriu, ela pensou em seu coração. Ela falou: já estou com 90 anos. E o velho está com 100. E você vem fazer uma promessa. Já tentamos com as nossas mãos, estamos estudando. Venha participar. Você não tem noção. Aleluia, Deus. Dentro disso aqui, ó, a segunda missão. Você tem uma missão. Porque isso vai chamar Isaac. A alegria da tua casa vai ser ele. A alegria da nossa casa é filhos, né? Quando ele falou Abraão primeiro, Abraão riu primeiro do que Sara. Mas Abraão não riu por incredulidade. Ele riu crendo. Ele é o pai da fé. Ele falou: não faça isso com Isaac.
porque eu sei que tu me amas. Ele captou ali Isaac e levou escondido da mulher, porque essa mulher disse, falou, mata eu, mas não mata ele. Ele saiu escondido, ele e o céu, o seu filho, e o animal, e a lenha. Ai, cadê o cordeiro? Já foi dito aqui hoje. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, igreja. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Tem crente que Deus proverá. Glória a Deus. Diga amém. Encerrada em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Mais um pouquinho, igreja. O apredejamento de Estevão, no 54 ainda, dentro do 7. E ouvindo isso, ficaram furiosos, rangendo os dentes contra ele. Mas Estevão, rei glória, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse-lhe: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos. Deu um forte grito. Satanás grita, Satanás esperneia. Mas você vai ver o céu aberto. Aleluia. E lançaram ele, e lançaram contra ele, e arrastaram para fora da cidade. Aleluia. Porque a cidade era santa. A cidade era santa. O povo era todo pecador, mas a cidade era santa. O povo era todo enfurecedor, o povo era todo perseguidor, cheio da autoridade da lei, mas não de Deus. A lei de Moisés mandava predejar. O que o Senhor vai dizer? Ele não veio para matar. Ele não veio para matar. E as testemunhas deixaram o seu manto no pé de um jovem chamado Saulo. Agora à tarde, eu estava lendo isso aqui, catei o carro, fui fazendo uma hora, pagando, levei a Bíblia dentro do carro. Agora à tarde. Eu sabia que ia trazer, falei Estevão, primeiro, tem dado de ser nossos filhos, um jovem, cheio do Espírito Santo. Profetizo na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Profetizo na vida dos nossos netos. Aleluia. Profetizo na tua vida, que a tua descendência, aleluia, ó Pai, não vai esquecer das leis e nem do Deus Todo-Poderoso que deu o seu Filho para cumprir a lei